Olá, meus amigos, tudo bem? Estou aqui hoje para contar uma história a respeito das placas de veículos. Eu trouxe algumas aqui desse carro, que a gente tem desde zero na família, para mostrar e explicar para vocês como é que funciona a AVA e como é que funciona atualmente nessa questão do emplacamento dos veículos. Tudo bem, a gente vê carro antigo circulando com placa preta, com placa Mercosul, com placa cinza, com placa preta Mercosul, ou seja, é uma confusão de placas aí, mas todas elas têm validade. Então é interessante explicar como é que elas estão funcionando hoje em dia. Eu estou pegando esse carro aqui porque é o carro do meu pai desde 0 km, é um Ford Maverick 75, e a gente tem o histórico das placas aqui do lado para mostrar para vocês como é que elas funcionam. Então, muito bem. Por se tratar de um carro dos anos 70, obviamente que ela já começou com essa placa aqui, né? Essa amarela. E depois migrou para as outras. Vou explicar cada uma delas para vocês. Porém, eu acho que é legal mostrar para vocês um pouco antes da história das placas no Brasil. Como vocês sabem, o Universo Maverick tem o foco de trabalhar com o Maverick, mas não necessariamente só com o Maverick. Então, por se tratar de um carro dos anos 70, claro que ele já começou a circular desde zero com essa placa amarela aqui, ó. E eu peguei para exemplo com vocês este carro aqui, que é o Ford Maverick Sedan Super 1975, que meu pai comprou 0 km e que está aqui na minha garagem, então até hoje é o meu carro do coração, né? Bom, hoje em dia a gente vê nas ruas os carros circulando com várias opções de placas. Claro que a amarela aqui já não pode circular mais, já é proibido, já saiu do sistema, e qualquer carro que por acaso circule em via pública com placa amarela está infringindo a lei e pode ser inclusive apreendido, o que é um problema sério para um carro antigo, certo? Então, chance da gente ver um carro antigo circulando com placa amarela é praticamente nula. A gente encontra em eventos, até o Guilherme Golgatti, que filmou com a gente, ele tem a placa amarela do carro dele. Dê uma olhada lá depois no episódio do Guilherme Golgatti com o Maverick amarelo, o episódio 4 do Universo Maverick Visita, vocês vão ver lá. Bom, então, como é que a gente vê hoje? A gente vê o carro circulando com essa placa cinza aqui de baixo, que é a placa cinza tradicional. A gente vê carro antigo circulando com essa placa preta com letras cinzas. A gente vê o carro circulando com a placa Mercosul. E a gente vê o carro antigo circulando também com uma outra placa que é muito parecida com essa daqui, que ela é fundo preto, ou seja, é uma mistura dessas duas aqui, né? Dessas duas. O pessoal gostava muito dessa daqui, aí quando veio essa placa Mercosul, o pessoal não curtiu muito, então aí acabou tendo uma nova mudança na legislação, que misturou as duas, ou seja, essa junto com essa. Ou seja, essa Mercosul, ela ficou preta, né? Ficou preta com as letras brancas, né? Com os códigos, as letras brancas, e essa tarja superior azul permanece com o código, né? Com a palavra Brasil. Então essas são as placas que a gente pode ver hoje, ou seja, 4 opções de placas para um carro antigo poder circular aqui no Brasil dentro da lei. A confusão não para aí não, tá? Porque existe um projeto de lei ainda para ser estudado, ainda para ver se vai rolar ou não, para voltar a colocar o Estado e o município. Ou seja, talvez, né, se essa lei passar, a gente tenha aí 5 possibilidades de placas circulando com carros antigos. Mas vamos entender o contexto geral, como é que tudo isso começou? E aí a gente tem que voltar lá para o início do século passado, porque o primeiro carro a circular no Brasil, até fiz uma pesquisa sobre isso, publiquei no meu livro Os Eventos de Antigo Mobilismo sobre Análise Turística, que foi a minha dissertação de mestrado, inclusive, e eu pesquisei lá e descobri este carro aqui, ó. Esse carro ele é um Peugeot Phantom 5, foi trazido para o Brasil em 1897, 1897, por ninguém menos do que Henrique Santos Dumont. Já ouviu falar nesse cara, né? Pois é. Esse empreendedor, visionário, como quiser chamar, ele trouxe para o Brasil o primeiro automóvel em 1897. Ele trouxe da França esse carro, e é esse Peugeot Phantom 5 aqui, e ele trouxe de lá então. Porém, interessante comentar porque o registro de placas no Brasil só começou em 1901. Ou seja, ele trouxe o carro para o Brasil antes de ter qualquer tipo de registro de placa. Claro, não tinha carro, por que ia ter algum tipo de registro de placas, né? E só em 1901 é que começaram a fazer os registros de automóveis, porque Santos Dumont e outros começaram a trazer alguns carros para o Brasil, poucos ainda, e, obviamente, né,
a sanha tributária dos nossos governantes não é de hoje, chegaram à conclusão que precisava ter algum tipo de controle sobre isso. Então eles criaram em 1901 um sistema de controle de placas que consistia apenas uma placa veicular com um número, não tinha padrão nenhum, o único padrão que tinha era que o fundo era preto. E era o município, ou seja, a cidade, que resolvia como é que essa placa ia ser identificada. Normalmente eram apenas números, mas o fundo era preto, esse era o único padrão que tinha. E esse sistema ele seguiu até 1915, quando então o volume de carros já era um pouco maior, obviamente, e aí se entendeu que havia necessidade de fazer um controle um pouquinho mais específico. Então, em 1915, surgiu um novo sistema de placas, que foi até 1941. Nesse novo sistema, a competência deixava de ser do município e passava a ser uma competência dos estados. E o sistema era numérico, composto de 1 a 7 dígitos, então podia ter de 1 até 7 dígitos. O detalhe interessante nesse sistema, que durou de 1915 até 1941, é que a placa ela pertencia ao proprietário do veículo e não ao veículo em si. Então, se por acaso, nesse período, o proprietário trocasse de veículo, ele pegava aquela placa, tirava de um carro e colocava em outro veículo e ficava com ele, tá? E a única coisa que tinha de diferente assim nesse sistema que surgiu é que sempre as placas tinham, apesar dos códigos numéricos que eu comentei com vocês, de 1 até 7 dígitos, eles podiam ter duas letras, a letra P de particular e a letra A de aluguel, que é como a gente chamaria hoje de táxi, né? Veículo de táxi. Muito bem. Esse sistema funcionou bem até 1941. Em 1941, surgiu uma nova placa que durou até 1969, que era igualzinha à anterior, ou seja, um sistema de controle do Estado, a letra P, a letra A, tudo igual, porém o fundo passou a ser laranja e já tinha o nome então da cidade também colocado ali. Bom, o sistema, como eu disse, durou até 1969, quando surgiu então mais um tipo de placa, que é onde a gente conhece já para o Maverick, que é essa placa aqui, a placa amarela, composta por duas letras, 4 números, e na parte superior aqui o estado e o município. Então é interessante comentar isso, porque esse sistema durou até que se tornaram ilegais em 1999. Porém, elas se tornaram ilegais em 1999, mas foram substituídas por volta de 93, 94, por um sistema de placa cinza, que é essa daqui. Além da mudança de cor da placa, também houve uma mudança do tamanho. Vocês observam que essa daqui, apesar de ser retangular, ela é mais alta. Essa placa cinza aqui, ela se tornou retangular. Além dessa mudança, teve também a inclusão de 3 letras. Antes eram 2 letras, agora são 3 letras. E permanecem 4 números. Na parte superior, na tarjeta ali em cima, ficava também estado e município. Essa placa, quando o veículo era vendido e mudava de estado ou de município, o novo proprietário precisava então substituir apenas a tarjeta, ou seja, essa plaquinha aqui de cima, que era retirada da placa do carro do antigo proprietário e passada para o novo proprietário na cidade. Se ficasse na mesma cidade, não precisava mudar nada, bastava fazer a troca do documento. Porém, antes de surgir essa placa cinza, era necessário fazer o controle do licenciamento. Hoje é tudo eletrônico, né? Naquela época, obviamente, não era. Então, durante algum período do tempo, quando o proprietário pagava a taxa de licenciamento do veículo, ele tinha que retirar no Detran ou no despachante, enfim, uma plaquetinha retangular de metal que era fixada apenas na placa traseira por meio de parafusos ou rebites, normalmente rebites, e isso comprovava, de acordo com a cor e o tema, o ano em que o licenciamento do carro foi realizado. Aqui na minha placa, por ser um carro de família desde zero, eu tenho algumas aqui, ó. Uma azul de 75, uma verde de 77, uma vermelha de 78, azul de 79, laranja 80, verde escuro 81 e um ocre, um vermelho meio escuro de 82. Infelizmente está faltando a de 76, meu pai não guardou, mas ele guardou todas as outras. Então, provavelmente em 82 esse sistema parou de funcionar. Nessa plaquetinha tem sempre um tema, alguma informação, alguma campanha social, algum emblema, alguma coisa, mas o local, ou seja, Detran São Paulo,
mais a placa do carro, ou seja, as 2 letras e os 4 números que indicavam isso. Então a placa traseira era um pouco maior do que a placa dianteira, porque tinha que ter o espaço para colocar aqui do lado essa tarjetinha. E isso o policial já visualmente já identificava se o carro estava com licenciamento devidamente realizado ou não. Bom, nos anos 90 começou a surgir então algum tipo de informatização, um controle um pouco mais efetivo, não apenas visual, né? E surgiu então essa placa cinza com 3 letras e 4 números com o município e o estado na parte superior nessa tarjeta, né? Ela é de fundo cinza com letras pretas e foi nesta época então que surgiram as primeiras placas pretas efetivamente, como a gente conhece, né, para os carros antigos até hoje a placa preta aí para identificar o padrão. Essa é a placa preta então, quando surgiu nos anos 90 deste carro, ela substituiu essa cinza e foi então colocada como a primeira placa preta de veículo antigo, ou seja, que entrou no sistema por efetividade lá do DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito. Essa placa também surgiu, ficou vigente até agora 2018, quando surgiu o conhecido tradicional sistema placa Mercosul, que são essas placas de fundo branco, com essa tarja azul em cima e as letras e 3 letras e 4 mais 4 dígitos com uma substituição. O segundo dígito, no caso aqui era 9, virou J. Então as novas placas Mercosul, elas têm 3 letras iniciais, um numeral, mais uma letra e mais 2 numerais. Bom, esse sistema surgiu em 2018 e a placa preta para carros antigos, acredite ou não, esta é a placa preta padrão Mercosul dos carros antigos, tá? É um tom de cinza meio acobreado, um tom meio estranho. Bom, letras meio prateadas, vamos dizer assim. Em 2021, agora, recentemente, surgiu então uma nova placa preta, porque os proprietários de veículos gostavam de carros antigos, né? Gostavam muito mais dessa placa aqui do que dessa. Então eles pediram para que fosse feita essa alteração e a alteração foi acatada pelo Departamento Nacional de Trânsito. Em 2021, então, essa placa preta aqui deixou de existir e passou a ser a placa preta na mistura dessa daqui, ou seja, fundo preto, letras brancas e a tarja superior azul continua indicando o Brasil. Só tem um pequeno detalhe nessa placa preta que ninguém contou para vocês, né? Apesar dela se chamar placa Mercosul, como foi uma mudança do sistema feita aqui no Brasil, ela não vale no Mercosul. Então, por exemplo, se eu fosse viajar com esse carro para fora do Brasil, aqui no Mercosul, com essa placa que eu estou usando aqui, ok. O sistema Mercosul reconhece essa placa, tudo bem. Agora, se eu tenho a placa Mercosul nova, ela ainda não foi validada no Mercosul até o momento. Então, significa o quê? Eu tenho uma placa Mercosul, Brasil, porém não é válida no Mercosul. Olha a confusão. Então é isso. É um histórico geral aí do movimento das placas. Espero que você tenha gostado dessa informação geral. Siga, curta e compartilhe o nosso vídeo. Não esqueça sempre de indicar para os amigos o Universo Maverick, que é um canal que vai falar muito sobre curiosidades de carros antigos de uma forma geral, e do nosso Maverick também.